Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Unaí e do nosso HSHcast, podcast do Hospital Santa Helena. Hoje, mais uma vez, muito bem acompanhado aqui desse time forte que tem ali no hospital. Hoje eu estou aqui com o Dr. Joaquim, Dr. Santana, time forte, né, de médicos e, acima disso, pessoas, né, que escreveram e escrevem essa história junto ao Hospital Santa Helena. Dessa vez a gente vai bater um papo aqui com eles, né, para a gente extrair, levar até vocês um pouco mais dessa história. Essa história aí de mais de 50 anos, né? Completa esse ano aqui 51. E essa turma tem muita história boa para contar para nós. Vou começar puxando aqui pelo Dr. Joaquim, né, aqui de frente para mim, depois a gente vai para o Dr. Santana. Dr. Joaquim, por gentileza, imagino que pouca gente não te conhece, né, doutor? Mas se apresenta para a turma, fala um pouquinho das suas especialidades e vamos começar nosso bate-papo por aqui. Bom, meu nome é Joaquim Tomás da Silva, sou cirurgião geral e também atendo na clínica médica, na clínica geral. Estou indo aí desde 27 de janeiro de 1997. Desde então, vim para a equipe do Hospital Santa Helena, né? Desde então, e lá estou até os dias de hoje. E vamos contando essa história devagarzinho aí, construindo a nossa história. Acredito que tem sido gratificante. Legal. Doutor Santana, se apresenta para a turma aí, vamos desenvolvendo aqui o nosso papo. Meu nome é Carlos Alberto Santana, doutor Santana. Estou aqui no Unaí, né, no Hospital Santa Helena, desde 5 de março de 1982, ano da Copa. Memória Eu boa. vim aqui para somar a equipe aqui de ginecologia e obstetrícia, né, também clínica médica do hospital. Estou aí até hoje. Algumas histórias, alguns tempos, e agora nós estamos já em novos tempos com o hospital, né, que está crescendo com essa mudança da estrutura total. Legal. Para começar, já vou jogar uma perguntinha, né, que a gente vai ver ela ser respondida por vocês dois aí, mas não dá para não começar pelo começo. Como que foi, doutor Joaquim, doutor Santana, né, ao iniciar as atividades ali no Hospital Santa Helena? Hoje a gente olha para o Hospital Santa Helena e vê um hospital diferente um pouquinho, né, de antes. Como que era no início? Como que foi o primeiro contato de vocês, né, já defendendo e atuando pelo nome Hospital Santa Helena? É uma história engraçada, assim, né? A minha história, quando eu vim em 97, veio eu e a doutora Renata Patrícia. Na época, noiva, depois nos casamos. E a gente veio para o Unaí por causa de uma conversa de supermercado, que o pai dela era gerente de supermercado lá em Uberaba, e ficou conhecendo o doutor Muniz e o doutor Gilberto, que faziam compras nesse supermercado e conversavam que estavam precisando de ginecologista e cirurgião aqui no hospital. Bem aquela, eu estava terminando a residência de cirurgia geral e a doutora Renata havia terminado a residência dela de ginecologia e obstetrícia. E aí viemos aqui conhecer o Hospital Santa Helena e junto trouxemos um colega que estava terminando a residência de anestesiologia. Nós viemos aqui no mês de outubro. Que ano, doutor? Outubro de 1996. 96. Nessa época, a Rua Nossa Senhora do Carmo tinha passado por um recapeamento, um capeamento ali. Ali era bloquete, né, Santana? E asfaltaram ali e mudaram Paralelepípedo. e mudaram até a forma de como você estacionava em frente a Santa Helena. E aqui chegamos de manhãzinha, cedinho ali, estacionamos o carro lá e fomos conhecer o hospital. Quem apresentou para vocês? O hospital foi apresentado pela gente pelo Dr. Muniz, né? Também fomos recebidos pelo Dr. Hugo. Na época, a Hermínia ainda fazia parte lá. E alguns colegas, fomos apresentados, basicamente todos os colegas, o Santana se encontrava no hospital também, nos recebeu muito bem. Bom, acabamos ficando, demorou, fomos almoçar, e à tarde, quando a gente foi sair, o carro estava atolado no asfalto. O asfalto estava tão quente que o asfalto derretiu. Já era quente, né? Já era quente. Tem coisa que não muda. Beleza. E aí, quando a gente estava saindo, fomos embora, estava saindo para ir embora, para
a gente ia para Uberaba de volta. Ao que chegou ali perto dos eucaliptos, esse meu amigo que veio comigo pediu para parar, desceu do carro, olhou assim para mim e falou assim, aí, muito obrigado, mas eu não volto. Isso aqui é quente demais, isso aqui não dá para viver num lugar desse. O Joaquim, mas a Renata, desejo sorte para vocês, mas eu não venho, não. Realmente não veio. Graças a Deus, acabou vindo doutor Márcio Mazzoni, né? A gente chegou praticamente junto, ele chegou em janeiro, no início de janeiro, eu cheguei dia 27 de janeiro do mesmo ano de 97. Estamos juntos aí também, tem história demais para contar, a gente... Estou muito feliz e por aqui pretendo ficar até os últimos dias. Legal. O que te chamou a atenção, doutor? Daqui a pouco nós vamos jogar para o doutor Santana, mas assim, além do calor, né? O que te chamou a atenção assim, do que te apresentaram, né, do hospital? Eu falo o seguinte, eu fui muito bem recebido pela população de Jundiaí, né? Assim, nossa, eu só tenho a agradecer. Mas o que eu falo para a nova geração hoje, que está chegando, está começando, e às vezes fala, não, está muito difícil, falta clientes, aquela coisa. Eu guardo a minha agenda de 97, ela está guardada lá, e vez ou outra eu vou lá dar uma olhadinha. Então, assim, a média de... lógico, comecei a atender em fevereiro de 97 até dezembro de 97, são 22 pacientes, mês. Uhum. Então, você vê, não dá nem 1% de dia, né? E hoje, graças a Deus, eu não tenho agenda, né? Então, isso é muito gratificante. Então, a gente teve muitas dificuldades, né? Você tem que chegar, você tem que ter paciência de você... a gente fala de ali... estragar as calças brancas, porque assim, eu ficava sentado ali na cadeirinha ali, esperando o cliente, né? Porque não tinha nome, você estava chegando, você não tinha... eram poucos convênios, você não atendia convênios, né? Então, assim, mas perseveramos, né? Pensava, não, será que não tem um outro lugar que a coisa está mais fácil? Mas eu acreditava que eu tinha que perseverar. E outra coisa que nos ajudou e me ajudou muito é que eu sempre quis vir para o interior, né? Sempre que quando me formei em Uberaba, vim para Brasília fazer a minha especialização, eu falava, eu quero ir para o interior, eu quero trabalhar para o interior, e sempre quis trabalhar com a população carente também, né? Sempre quis trabalhar em hospital público, né? Isso também me ajudou demais, tive uma adaptação nesse sentido. Né? A precisão que eles estavam também. Então, isso chamou atenção. E também as pessoas, a maioria dessas pessoas que eu atendi no começo são meus clientes até hoje, né? Que alguns já se foram, mas assim, a família continua e trata a gente muito bem. Muita gente estreitou laços de amizade, né? Então, vamos lembrando de muitas histórias por aí. Legal. E você era da turma, doutor Santana, que recebeu o doutor Joaquim? Desde 82, eu recebi alguns colegas já. Para me citar aqui, no mínimo, aí, mais de umas 10 pessoas já que passaram já pelo Santa Helena. Mas a sua história de início, como é que ela começou, doutor? A minha história... Ouviu falar do hospital? Como é que foi a primeira visita? A minha história é o seguinte. No início, eu terminei a faculdade de medicina em 81. Dezembro de 81, terminando a residência lá da UFO. Aí saí para procurar emprego. Eu também, na mesma história do Joaquim, eu sempre queria vir para o interior. Eu não queria ficar em Uberlândia, não. Falei, não, eu vou para o interior. Era de Uberlândia? Era de Uberlândia. Nasci e criado em Uberlândia e fiz faculdade da UFO, 9 anos. Aí eu vim... através do irmão do Rafael, Zé Alberto Martins Rafael, que já faleceu, acho que, se não me engano, uns 2 anos, falou, Santana, tá precisando de ginecologista lá. Então vamos lá ver. Aí eu cheguei aqui em fevereiro de 82, no Carnaval. A chuva que Deus mandou naquela época, era uma chuva mesmo. Aí a entrada ali do Corg aqui, o primeiro aqui, Santa Rita, tá até atolando aí naquele dia lá. Eu falei, gente, mas que meio esquisito. Bom. Aí eu vim, conversei, foi apresentado aí o
Na época era o Gilberto, o Muniz e o Hugo, né? Estava na direção. E aí eu falei assim, gostei, voltei, fui no domingo, voltei. No dia 5 de março, logo na outra semana, terminou o carnaval. Lógico que era na terça-feira, né? Terça de carnaval. No domingo eu cheguei para trabalhar. Segunda-feira eu comecei a trabalhar. E 5 de março estou até hoje. Você já deixou acertado com a turma? Já acertei na rua que vim, voltei e vim. E aí estou até hoje. E o Hospital Santa Helena tem muitas histórias, né? Quando eu cheguei, vamos dizer assim, o Naí estava crescendo e tal, aquela cidade interior. Eu acho que já tem história nessa sua chegada, doutor, porque você chegou com chuva. Chuva e mais chuva mesmo. Né? A experiência da maioria é igual a do Joaquim com calor. Não, aí eu falei assim, eu vou ficar eu Naí. Teve uma época que nós ficamos aqui 3 dias sem energia. E na época sem energia não tinha água. Então eu falei, mas que trem esquisito isso aqui. Mas vamos perseverar. E ficamos 3 dias sem energia e sem água. Imagina isso aí. Eu vim, morei no Santa Helena. Falei, não, vocês vão... Eu não tinha... Eu vim solteiro, eu era viúvo, vim solteiro. Deixei os 2 filhos lá em Uberlândia. Eu vim, morei no Hospital Santa Helena 1 ano. Lá dentro mesmo? Na realidade, fiquei acho que uns 2, 3 meses. Depois tinha uma casa ao lado, que hoje depois demoliu e construiu o hospital. É aquela unidade nova. E que está sendo construída em cima já o UTI. E eu morei ali praticamente nesse período de 1 ano. Aí depois que eu mudei minha residência. Então, tem histórias. E o Hospital Santa Helena me acolheu. Eu acolhi o Santa Helena, trabalho até hoje, gosto demais. Teve uma época aí que, quando houve uma divisão, a turma mais velha que saiu, e eu fui nos mais velhos que perseverei. Fiquei lá no Santa Helena, trabalhando, dando apoio, e estou aí até hoje, com essa equipe, uma nova equipe. Agora, nova não, né? Tem alguns que vêm agregado, que é essa nova estrutura agora que... No formato? Começando no formato, inclusive, com TI, etc., com os colegas aí que estão vindo aí agregar, né? Para fazer... somar nessa equipe. É isso. E esse desafio inicial aí? Você estranhou de... Né? Hoje o pessoal fica um dia sem internet e fica maluco, né? Não, Como é que você fica 3 dias sem... Ficando 3 dias sem energia. Aí, e outra coisa, sem energia, tinha que ligar o motor, eu que ligava, morava no hospital, então eu fazia tudo. Eu ligava o motor no lugar, Santana, vai lá, ligava, motor, a gente fazia esse procedimento, cirurgia. Para ilustrar, teve uma época, o Muniz, o falou, já operei aqui com um lampião, aquela coisa toda. Mas não é possível, é mesmo já. E aí faltou energia, eu estava terminando uma cesariana, e não tinha jeito. Cesariana, fechando parede, e nós terminando a luz de lampião. Então realmente aconteceu. Realmente aconteceu, isso aí tem. Não é folclore, não, aconteceu. E essas outras, e tem, como diz o Joaquim, tem várias histórias aí. E nesse corrida de 42 anos. Aqui. Legal. Já são 42 anos, então. 42 anos. Show. Eu fiz 27 agora, né? 27 de janeiro. Fiz 27 anos de Unai. Então, ainda tem muitas histórias, né? Quando a gente chegamos aqui como cirurgião, sou iniciando, ávido por operar, né? O centro cirúrgico era no andar de baixo, né? Não tinha o centro cirúrgico, hoje novo centro cirúrgico. Então, a gente basicamente tinha 1,5 sala, 2 salinhas. Então, para a gente fazer os procedimentos, realmente a gente tinha que esperar, né? Ia ter uma cesariana, não dava para ter 2 cesarianas ao mesmo tempo, não tinha 2 salas, né? Não dava praticamente para ter 2 procedimentos. E a gente foi perseverando, como o Santana falou, no dia a dia, ali construindo nossa história. À medida que a gente foi ficando, as pessoas passando a conhecer a gente, crescendo, vamos assim dizer, a clientela, né? Os pacientes. Mas essa história de faltar energia, depois que eu cheguei também, mesmo com o desenvolvimento de Unai, isso acontecia, né? Quando aqui cheguei, né? Assim, estava começando a história dos celulares, né? Capaz vocês nem lembram disso, era um tijolão mesmo, era um bicho. O Nokia tijolão. Você andava meio torto assim. Pesava do lado. E para você falar,
quase todo mundo ia ali para próximo da antiga Telebrasília, né? Subia numa cadeira, não sei o quê. Então, assim, a gente passou, não funcionava, né? Essa história de internet estava vindo falar, né? Começando Muito distante, alguma coisa, né? De quando a gente foi instalar a primeira rede de computadores no Santa Helena, o Santa Helena participou disso, a gente fez um consórcio, né? Hoje acha caro, mas hoje é muito barato você ter celular, você ter computador, você ter computador de mão, essa coisa toda. Nossa época era absurdo, assim, a gente fez um consórcio, né, com o Sérgio, que tinha a empresa de informática aqui, e que instalou, fez a primeira parte lá para a gente nem tinha ainda um programa, assim, mas a gente queria ter um computador no consultório para começar, né? Foi começando, e assim, e a maioria de nós adquiriu esse instrumento, as máquinas, né? Através disso, a gente fez um consórcio com o Sérgio, que Deus o tenha, e assim foi começando foi começando a informatizar a recepção do hospital, que era tudo manual, né? Tudo, né? Até chegando nos dias de hoje, né? A coisa vai caminhando, né? Um passo de cada vez. A gente aqui tem essa missão de conversar com as pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui agora, para entender realidades, né? Realidade diferente, assim, a gente conversa com muitos empresários, médicos, pessoas de diversos segmentos, e a gente gosta muito, né, desse trabalho que eu faço aqui, de a gente extrair o pensamento, o que passava pela cabeça, uma outra época, um outro cenário, né? Estamos falando de uma mesma situação que é o Hospital Santa Helena. Mas tem algumas coisas que a gente busca levar para o pessoal que está assistindo a gente a título de aprender, né? O que vocês, naquela época, né, iniciando as atividades ali na medicina, né, formaram, vão buscar trabalho, como o doutor Santana falou, fora a questão de ver essa oportunidade em Unai, chamou a atenção de vocês, assim, na medicina, né, fora a questão das dificuldades, né, como pontuado pelo doutor Santana ali, em relação ao desafio do dia a dia, mas como profissional, agora eu sou formado, eu estou atuando nesse mercado, é a cidade que eu escolhi para eu poder, né, me estabelecer. O que chamou a atenção de vocês em relação à estrutura, ao hospital, ou mesmo na época, em relação a trabalhar como médicos ali naquela realidade? Por que pareça, terça-feira a gente estava até fazendo uma cirurgia no municipal e conversando com um enfermeiro lá. Quando eu cheguei, ele trabalhava no Hospital Santa Helena, ele era o técnico de raio-x de Santa Helena. Então, assim, aí nós conversando sobre isso. É só você imaginar, 27 anos atrás, você revelar um raio-x, você ia lá, radiografava o paciente, pegava essa placa ali com o raio-x, levava para uma câmara escura e banhava o raio-x. Então, tinha os químicos para você fazer aquilo. Aquilo era ácido, então a roupa desse pessoal era mulamba, assim, porque manchava, corroía. Né, corroía a roupa deles. Então, assim, você pegava um raio-x, às vezes ele não via nada, ele estava todo, né? Então, para você imaginar isso em 97, para você imaginar que hoje você faz um raio-x, você não precisa mais da película, né? É tudo digital e com uma qualidade de imagem muito, muito, muito superior, você consegue trabalhar essas imagens ali do jeito que você quer. Não imaginava isso, né? Então, assim, a medicina que o Santana, né, Dr. Hugo, Dr. Muniz, Gilberto, os outros colegas que vieram até antes de mim, na minha época também, era quase que uma medicina artesanal, assim, você tinha que fazer, né? Então, você vê, ele para terminar uma determinada cirurgia, ele às vezes terminava com o lampião, né? Já a gente, para fazer alguns procedimentos, você não era só o cirurgião, às vezes, você tinha que fazer mais algumas coisas ali para poder
exercer o trabalho. Então, assim, na verdade, depois de alguns meses, você falava, não, aqui tem um campo fértil. Eu preciso trabalhar, eu preciso mostrar competência, plantar, eu né? preciso plantar para daqui a um tempo colher. E assim era. Então, assim, a gente acreditava no trabalho da gente, tinha que acreditar, e era isso que a gente fez, não só eu, todos que estão aí. Mas, assim, era bem difícil, né? Então, não era fácil. Assim, hoje as pessoas falam assim, é inimaginável você fazer determinado procedimento sem uma tomografia, sem... Não tinha, gente. A tomografia mais próxima estava a 200 quilômetros, que era Brasília, né? Até lá e voltar. Então, assim, as coisas eram feitas realmente, não estou desmerecendo ninguém, mas assim, a medicina que a gente praticava naquela época era uma medicina, realidade, né? outra realidade, né? Então, você tinha, às vezes, o conhecimento você tinha que aplicar ele melhor, mais mesmo ali, e acreditar naquilo, e convencer o seu cliente, seu paciente que estava ali, que você estava certo, né? Então, essa é a realidade, né? Para você chegar hoje, né? Você chegar hoje em tudo que a gente tem à disposição, as ferramentas que a gente tem hoje para diagnóstico, para ferramentas cirúrgicas, né? Tá se fazendo hoje aí cirurgia robótica, minimamente invasiva. Está muito longe, não? Não está, não. Pode ficar tranquilo que não está muito longe, não. Isso vai chegar, vai chegar. Né? É como tudo começou. Quando a gente começou aqui a, a, a pensar em trazer para cá a cirurgia por vídeo, né? Por videolaparoscopia, o pessoal fala, laser, videolaparoscopia. Parecia muito longe nisso. Parecia muito longe, cara, né? A gente fez o treinamento, aquela coisa toda. Começou lá no Hospital São Lucas, né? O pessoal, a gente montou-se lá, né? E fomos andando, né? Hoje é uma realidade, os hospitais todos fazem, né? Muita gente já consegue fazer e fazer bem feito. Então, é evolução, mas é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho. E medicina é assim, não adianta achar que você vai chegar e vai... eu sou parente de fulano, sou filho de fulano, ele tem uma grande clientela, eu vou chegar e você vai herdar, talvez, a coisa física, mas o trabalho não, e os clientes dele também você não herda, não, te garanto. E você, doutor? Ué, dentro disso aí que o Joaquim está falando, a clínica é soberana nessa época. Somente eu peguei uma época antes dele, bem mais no início, então, e na minha área lá, que era obstetrícia, a gente não tinha aí, por exemplo, um ultrassom, não tinha aí de 3D, não tinha aí fazer uma ecografia mais apurada, bem lá, com a boa qualidade. Você não tinha lá mais elementos para você acompanhar a gravidez, o finalzinho do trabalho de parto, um ecodoppler, essas coisas você não tinha. Então, você acompanhava muito o paciente, ia lá acompanhando os dados, né? Altura uterina, fazia exames, mas é mais a clínica mesmo. E aí eu fui muito feliz, que graças a Deus, fiz muitos passos em Unai. A gente tinha lá no Santa Helena mais um Aloca, que era lá um ultrassom pequenininho, e fazia aqueles exames lá que a gente foi aprendeu na faculdade, na residência, né? Então, você fazia, às vezes, algumas punções, líquido amniótico, fazia minioscopia, aquela coisa toda aí para poder você, naquelas gravidez de alto risco. E vamos dizer, teve um sucesso, um ou outro teve, não tem jeito. Infelizmente, medicina é desse jeito. Quem não tem um sucesso ou outro é que você não pratica, ou que você não tenha paciente. Mas, graças a Deus, num todo, fui muito feliz. Tanto eu, como toda a equipe lá do Santa Helena, como o Santa Helena acolheu. Que na época, o Hospital Santa Helena, como não tinha ainda o pronto-socorro, então a gente abraçava quase todos os serviços, fazia Santa Helena, São Lucas e o Santa Mônica. Então a gente resolvia tudo, certo? Uhum. O SUS, etc. e tal, convênio ou sem convênio. E tinha época que você estava no plantão e atendia.
e às vezes sem nenhuma, você não tinha nem honorário. Você fazia mesmo pela profissão. E para poder ajudar o próximo, chegava ali, você não tem jeito. Então, a gente cumprindo lá que aquele que a gente faz lá do Hipócrates, né? Que a gente faz lá quando você forma, né? Juramento. Você faz o juramento. Então, a gente cumpre isso daí. Então, e nisso daí o Santa Helena tem um papel primordial. Ele atendeu, nós atendíamos todo mundo. E depois, com os tempos, né? Foi que veio o pronto-socorro e foi absolvendo. Bom, o resto é tudo feito nesses 3 hospitais. E cada um fazia o seu plantão e naquela semana você assumia tudo. Mas sobrevivemos, graças a Deus. Escutando vocês falar assim, fica muito claro, né, essa questão de encarar o trabalho, né? Chegar assim, poxa, eu escolhi, eu vou me manter firme a essa escolha, né, que eu estou fazendo, vou manter firme aqui a esse hospital, as pessoas que me acolheram, igual você acabou de falar, né, doutor? O juramento que foi feito em relação a, poxa, é mais do que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Realmente é cumprir ali. Já tinha claro assim essa questão de cumprir uma missão dentro da medicina? É como o Joaquim disse, a gente não tinha aquele, vamos dizer assim, a questão financeira. A gente tinha porque gostava e gosta ainda da medicina. Então a gente abrangia tudo, né? Trabalhei também uns 15 anos lá no Hospital Municipal, inclusive eu fui o pioneiro, foi que abri lá na época do Dr. Adélio, que abriu o pronto-socorro, depois de uns 15 anos que eu deixei de dar plantão. Então, isso aí nós fazíamos tudo, ajudou muito, né? E essas questões todas aí. Hoje a realidade é outra, né? Tem os equipamentos, né? Que você... ressonância, tem ultrassonografia, tem o ecodoppler, aí vai indo. Tem tudo isso aí que ajuda tem muito. bem mais coisa, né? Bem mais coisa. E vai vir mais coisas ainda. A medicina, assim, às vezes a gente conta essa história, as pessoas falam, vocês não fizeram isso, né? Mas a gente operando uma urgência no Santa Helena, por exemplo, e o paciente já chegou, tinha sangrado muito, tinha sido baleado, né? 2 tiros. Você imagina o seu anestesista deita numa maca ao lado do paciente e transfunde o paciente, tira o sangue dele e bota no paciente. E eu operando o paciente sobrevive, né? Então você fala assim, não, vocês não fizeram isso. Não fizemos. É real. É real. Fizemos, tá lá. E depois, para fechar a história, o paciente fugiu do hospital. Meu Deus. Não tinha, o paciente estava tão bom que ele arrasou, fugiu do hospital e deu certo, tão certo que... Então você fala assim, não, mas... né, às vezes o pessoal mais jovem fala assim, não, você tem certeza? Mas vocês testaram o sangue? Não testou nada não, o cara estava morrendo. E não tinha. Né? Hoje nós não temos um banco de sangue, mas nós temos nós somos um posto avançado do Hemominas. Então, hoje, no Hospital Municipal, tem uma reserva de sangue lá. Você precisa, para uma grande maioria, para urgência, emergência, está lá. Já não teve. O Santana pegou aqui que ele programava ou precisava de sangue, anunciava na rádio, aquelas pessoas que eram habituadas a doar, ia até um laboratório, colhia o sangue e você fazia sangue total. Era isso que existia. Hoje não se faz mais sangue total, hoje se faz derivados desse sangue, se faz chamado concentrado de hemácias, principalmente, né? Então, nós pegamos isso, não, fazia sangue total. Não, precisa de sangue, você programava a cirurgia sabidamente que você iria precisar, então era anunciado na rádio, ou então esse paciente ia fazer um trabalho os familiares com o familiar deles, eles iam lá, doavam no laboratório, né, que tinha na cidade, São Luís, Dias, ou lá no Centro Lá, doavam, eles preparavam esse sangue e levavam para a gente. Tá? Então, cara, mas e aí? Não transmitia? Não podia até transmitir, mas era o que se tinha. Eram as ferramentas naquele momento. Que precisava então, você tinha que utilizar disso. Não vou fazer porque não tem, porque precisa. Não, era o que se tinha, né? Assim, as coisas evoluíram.
eu já peguei uma fase final, por exemplo, de que as linhas de sutura que se tinha, as melhores que tinham eram linha de anzol. Santana usou muito. Pescar. Linha de pesca. Linha de pesca mesmo. Ou linha de algodão 10. Cheguei até assustar. Falei, gente, vocês fazem isso mesmo? Faz. É assim, e fiz muitas suturas aqui com linha de pesca. E depois que a gente foi... Gente, vamos percebendo que que existia no mercado e que eram preços compatíveis, até mais barato você comprar as específicas para isso. Mas até a informação disso é informação muito disso, né? Então, assim, reduzida, né? A forma de higienização, de esterilização, de material, a gente fica pensando, gente, tempos idos, reaproveitava a luva, esterilizava a luva, sim, mas era o conhecimento que tinha na época e a coisa funcionava. Hoje a gente imagina, nossa, realmente não se deve fazer isso, é um negócio impossível, hoje não se permite isso, Deus me livre. Mas, assim, então a gente veio passando por isso, a gente passou também por escolas, né? Por tudo isso. Né? Então, você vai aprendendo, você vai trabalhando, você vai adquirindo conhecimento. Né? É assim que funciona. Dentro desse aí só dando continuidade ao que o Joaquim está dizendo, eu fui uma época que eu participei muito, aí como não tinha um banco de sangue, aí o Francisco Sérgio Dias, até faleceu, o Laboratório Dias, nós tínhamos uma lista dos doadores, tipo sanguíneo, cadastrado. A, B, O, O negativo, O positivo, etc. Como tinha no caso da obstetrícia que tinha aquelas intercorrências, que precisava de doação, entrar na cesariana, dar sangramento. Coisa mais rápida. Ou então chegava lá no descolamento de placenta, etc, etc. Você já mandava lá, tá operando, já ia na casa do paciente, lá cadastrado, chamava, ele vinha no laboratório, tirava o sangue e já doava. Às vezes transferia quase assim, ó, direto. Instantâneo. Quase braço a braço, chamado braço a braço. Quase braço a braço. E, graças a Deus, fazia os testes, mas Deus é poderoso. Então, nada tinha assim, essas contaminações. Praticamente foi risco zero. Era o risco, mas não deu zero. Essa questão de dar... Outros tempos de dar aquela de ver uma vez alguns problemas que não podia ser transferido. Você tinha que salvar uma vida. Então, não tinha jeito. Tanto aqui no Santa Helena, como no Hospital Municipal. Depois é que veio aí o posto Minas, essas coisas todas. São essas histórias aí que a gente já participamos disso daí. Interessante o jeito que vocês contam, porque assim, apesar de ser muito curioso, né? O doutor acabou de falar. Precisava salvar a vida. Né? Precisava salvar a vida e o que tem maior de falar, né? Numa conversa assim, do que uma vida na sua frente, que você salva com o recurso que você tem, ou você, né, simplesmente, sei lá, vai ficar indiferente. Não tem como, né? Para quem vive o propósito aí da medicina. No caso do obstetrícia, na época deles, salvava 2 vidas, né? Muitas vezes estavam fazendo ali. Verdade. Mãe, você salvava a mãe e salvava a criança também. Então, essa construção, hoje a gente vê lá o Santa Helena, né, praticamente está aí há quase 4 anos em constante construção, né, muitas mudanças. Física, né? Então, assim, as mudanças são... Quem viveu isso, né, tem os colegas... Tem alguns colegas que chegaram aqui, por exemplo, o Dr. André, que já esteve aqui, o Dr. Claudinei, o Dr. Carlos Lara. Esse pessoal vieram juntos também. Rubens. Eu acho que vieram em 92, por aí. Aí o que acontece? Também tem histórias maravilhosas para contar disso, né? De como começar a prática, a trabalhar a medicina aqui. A gente vinha de algum centro que tinha já... a gente podia ter um acesso maior à tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a gente era preparado para isso também. Né? A gente era ensinado que você tinha que encontrar isso. Quem vai para o interior precisa saber isso, precisa saber aquilo, porque lá você não vai ter esse recurso que você tem aqui. Então, era feita e vivida a medicina. Isso era, né? Então, aí a gente vai ganhando curva, vai ganhando
quilometragem, vamos dizer, né? E vai tendo a experiência mesmo, né? Acredito que isso só acontece você trabalhando. E aberto a receber isso, né? Igual você comentou do colega que, opa, eu não estou para isso, então eu já vou, né, daqui para lá. Mas quem está aberto a viver essa situação, ao trabalho, né, como foi citado também aí, acredito que absorve isso aí de uma maneira, não vou dizer fácil, porque né, não. é complicado, mas nunca é fácil. Mas você acaba, né, abraçando um porquê maior, né, como foi falado, e salvar vidas, atuante, ver o crescimento. Eu acho que um dos maiores motivos da gente estar aqui hoje nessa mesa para poder conversar é porque vocês abraçaram viver tudo isso também, né, durante boa parte da história. A gente essa história, né, acho que do Santa Helena, se for, depois pode contar dos outros hospitais. É muito bom, é muito gostoso você ver o que está acontecendo, né? Então, assim, do crescimento, perceber que você contribuiu, né? E contribui de várias formas ali para que essa estrutura, né, ela cresça a cada dia e cresça de maneira sólida, né? De maneira que também a ideia não é trazer só benefícios para quem está ali, para a gente, vamos dizer assim, que está investindo, né? É que também a população usufrua muito bem disso, né? Sirva cada dia mais para beneficiar, né, melhores condições de saúde, melhores condições de tudo, de diagnóstico, né, de procedimentos, esse é o objetivo, acho que sempre, né? Você construir o seu local de trabalho, né? A gente procura isso, você quer melhorias mesmo, mas é uma coisa... Expansão do que é bom. Né? Então, assim, quando chegamos aqui, você pensava em UTI? Pensava, mas era um sonho, um pensamento muito distante, mas muito distante mesmo. Depois você vê falar que outros hospitais iam montar, e a coisa é muito difícil. É a mesma coisa de quando a gente pensava em consultar um colega, ou até com o paciente consultar um colega, a tal da tecnologia online. Hoje isso já está quase que ultrapassado. Né? Já bateu na porta, já estão pensando em outras formas. Então, é evolução das coisas, é evolução. E você tem que estar aberto a isso, né? Você não consegue acompanhar tudo, tenho certeza disso, tenho minhas limitações, todos nós temos. Então, assim, mas você tem que tentar absorver para melhorar o seu cotidiano. Chama a atenção aí, né, vocês que participaram da vanguarda mesmo ali, né, desde os primórdios. Você até citou, né, doutor, a questão da tecnologia, quando começou, o investimento e o jeito que ele foi feito, né, para ter acesso ali aos computadores e tudo mais. Fora a questão da realidade, né, que quando vocês chegaram tinha realidade, trabalhou em cima dela, né, e deu certo. É correto dizer, né, pelo que foi vivenciado e que a gente consegue ver com mais facilidade hoje por tudo que está acontecendo no hospital, um link entre fazer parte do DNA do hospital, essa questão de buscar essa referência, de buscar essa tecnologia, de buscar essa modernidade, né? Talvez era difícil para vocês visualizarem que o Naí seria o polo que ele acaba sendo hoje para todas essas cidades em torno. Não sei se já visualizavam dessa forma também, né? Mas é correto a gente olhar para trás e imaginar que hoje é coerente o que o hospital faz em relação ao que ele sempre buscou em relação à melhoria, tecnologia, investir em mão de obra de qualidade, né? Vocês mesmo são dois exemplos aqui de importação de mão de obra para poder atender a população daqui. Como é que vocês veem, né? Se eu for pensar assim, algumas coisas que estão acontecendo hoje, que a gente olha com muito carinho, mas se eu for olhar no passado, dentro da realidade que tinha, também eram praticadas. E respondendo o que você está questionando é o seguinte, não é questionando. Nós sempre, eu, Joaquim, toda a equipe lá, nós pensamos assim no amanhã. Então, isso desde sempre. Desde sempre. Você tem um paciente que você pode terminar uma cirurgia. Se deu uma intercorrência, você pode dali resolver sem precisar ser transferido. Tem um UTI,
e ter todo o suporte, isso é maravilhoso. Porque a nossa realidade é o seguinte, você até hoje, né? Imagina de 82, nós estamos aqui há 42 anos, repetindo. Você tentar transferir um paciente daqui, de Unai, mesmo para Brasília, ou Belo Horizonte, ou Patos de Minas, aí vai indo, Montes Claros, é difícil. Então, hoje é difícil. Então, se você poder resolver aqui, é o ideal. Mas sempre foi um paraíso. sentimento, assim, mesmo quando não podia, e às vezes É, pensava que exatamente, o estava ideal, longe, é aquela a luta vontade transcendente. sempre teve. Hoje, sempre teve. Então, é uma coisa que nós estamos aí prestes a alcançar com esse advento aí do TI, que está, por exemplo, vai ser inaugurado agora, acho que até dezembro ou janeiro. É isso, Joaquim? Isso. Então, Previsto esse pra ele daí. desse ano, 2020. Aí, aquelas condutas lá, né, cirurgias, né, que possam são transferidas para ser feito fora, vai ser realizado todos aqui, com a chegada de os colegas que vão agregar ao grupo, né? Uhum. Então, isso vai ser tudo ser feito aqui. Isso é maravilhoso. É um sonho que não é sonho, já é uma realidade que está prestes a ser concretizada agora. Então, perto, nós estamos já em abril, até dezembro está aí, se Deus quiser. Mas, aproveitando o gancho, né, assim, então quando você chegando, assim, você tem que, hoje olhando, assim, você tem que pensar nas pessoas que vieram antes, né? Ainda está aí em atividade o Dr. Hugo, né? Infelizmente, um dos fundadores já faleceu, o Dr. Gilberto, o Dr. Muniz já aposentou um tempo. Você vê as dificuldades que eles passaram, né? Uhum. E outros colegas que aqui chegaram há mais tempo, né? Vamos citar o Santana, o Dr. Márcio Martins Rafael, Dr. Rafael, que está aí na ativa, firme e forte, que também está aqui há muitos anos, Dr. Márcio Prostel, né? São Dr. Rubens, são pessoas que estão aqui e que têm uma história maravilhosa para contar, né? Assim, e que você tem que olhar... Tiveram visão também, né? Você tem que olhar para essas pessoas e admirá-los mesmo, né? Que estão praticando a medicina. E aí eles viveram essa medicina artesanal mesmo, uma medicina laboral mesmo, no exato sentido da palavra, né? E que eu falo, quando a gente chegou, já tinha um campo melhor, já tinha um campo mais aberto, assim. Mas também tivemos que ajudar bastante a abrir esse caminho. Laborar mesmo, tivemos que trabalhar, tivemos que ajudar, e sempre acreditando na melhoria. Assim, a gente participou também, por exemplo, do advento da montagem do CDI, que hoje é uma realidade fantástica na cidade, né? Que quando começamos lá, tomografia, nossa, que é isso, né? Grande novidade. Nossa Senhora, vamos te falar, para você fazer... Um paciente da gente precisava fazer uma tomografia, olha só, ir para Brasília, voltar. E a maioria das vezes ele não trazia o laudo, né? Vinha esperar 3, 4, 5 dias. E depois, então, são essas evoluções, né? As realidades vão mudando, graças a Deus. E a gente está podendo participar, muitas vezes contribuir, né? O Santana citou aí no início a questão de quando não tinha o pronto atendimento municipal, a parte de SUS, a parte de era atendida, né, pelos 3 hospitais que aqui já existiam, São Lucas, Santa Mônica e Santa Helena. E eu falo o seguinte, que o hospital, a abertura também do pronto atendimento municipal, do PA, serviu para quebrar uma coisa que existia, que o Santana, melhor do que eu pode afirmar, que nessa época, quando eu cheguei aqui, estava começando a terminar, né? A gente talvez tenha conseguido também participar daquele não. É que existia uma divisão nessa época ainda, existia uma divisão. Quem trabalhava no Santa Mônica, quem trabalhava no São Lucas, quem trabalhava no Santa Helena, essas equipes elas não se misturavam muito. Existia uma certa... Não vou dizer uma animosidade, mas existia uma certa... Cada um no seu canto. Era assim. E com o advento PA, sempre que eu converso com os
os que estavam antes, a gente sempre tem a oportunidade de estar conversando, foi fantástico, porque eles se misturaram ali. Começaram a dar plantão juntos e passaram a perceber que, uai, Criação da social, né? sociedade. Aí depois veio a Associação Médica, aí depois veio a Unimed, né? Então, com isso, a coisa foi se estreitando. Lógico, ficaram animosidades? Ficaram. Mas hoje as pessoas não têm mais isso, né? São colegas profissionais, são colegas, todo mundo tá gente que está mirando a evolução. Estão juntos aí, né? Se você falar assim, quem sabe quantos colegas médicos tem hoje atuando na cidade, né? Não tem jeito mais. De fato, que não, já perdeu. Já foi muito tempo. Tem muita gente na associação médica, mas uma grande maioria não está mais, né? Vem, às vezes também não ficam por muito tempo, né? Não consegue, às vezes, se estabelecer, né? Que é uma realidade. Então, mas assim, a gente também tem isso. Foi importante. Então quer dizer que o hospital público também, não, o pronto atendimento municipal, depois o hospital municipal, que cresceu muito, né? Também serviu demais também para o crescimento da saúde como um todo dos hospitais privados. Legal. Não só aqui de Unai, como da região, né? Você bem disse no início que nós somos, quer queira, quer não, nós somos um centro, né? Um polo, né? Referência, saúde de referência, toda mais essa região aqui. 11 municípios. Né? Nós somos uma referência. O Joaquim pode dizer mais do que isso, hoje, que está aí na... Hoje é uma população estimada e quase 300 mil pessoas, né? Nesse, que acaba vindo para que tanto esse sonho, também essa vontade de ter um hospital regional aqui, ele vai ganhando corpo, né? É bem justificada. Está bem justificada. Né? Essa realidade ela vai ter que ir o momento chegar para isso, né? Até para atender melhor a população que cresce a cada dia, como também para continuar sendo uma referência mesmo para os outros municípios. Né? Então, essa é uma realidade também que está vindo e está cada dia ganhando corpo, né? Já existe um trabalho, já existe o terreno, já existe a construção de um projeto, né? E isso também reflete na saúde privada. A saúde privada também vai crescer com isso, vai investir mais, né? Para que cada dia mais a gente possa oferecer melhores serviços com mais qualidade e ampliar essa rede de serviços para a população. Bem como está aí nisso daí o Hospital do Câncer, né? Também é realidade. Outra grande diferença. Criado e levantado pela própria população, sim, né? De Unai também. Exatamente. Para poder atender, mais uma vez, não só o Unai também, mas, né, ser uma referência para toda a região. Olhando essa linha do tempo, pessoal, que vocês participaram, né, muito bem dela ali, a gente vai ter um formato que é muito interessante. Eu acho que ele é bem característico do Hospital Santa Helena, né? Essa questão de ter pessoas... Aí até ficou uma pergunta para vocês. Vocês se tornaram sócios no decorrer do caminho ou logo de cara, quando vocês chegaram para poder trabalhar e atuar pelo hospital, vocês já entraram ali para uma sociedade? Como é que foi essa parte? Essa sociedade ocorreu agora nessa mudança, né, que houve. Antes o hospital era dos três, Dr. Muniz, Dr. Gilberto e Dr. Hugo, né? É interessante, eu não sabia. Era deles, assim, aí depois o Dr. Gilberto foi embora e depois o Dr. Muniz aposentou e o Dr. Hugo que ficou aqui mesmo capitaneando, trabalhando e administrando. Agora, com esse projeto que surgiu, que a gente começou a formatar e acabou com a compra, né? E nós compramos, aí todo mundo são sócios agora, são vários sócios, e para que esse projeto se tornasse realidade. Legal. Esse formato, né, ele tem gerado muita mudança, né? E é difícil vocês que praticaram essa medicina, né, bem citada aí, até artesanal, como você citou, né, doutor? Difícil que eu digo, conciliar tantas
mudanças e linhas, talvez, de pensamentos entre pessoas diferentes, né? A gente vai ter pessoas mais experientes como vocês, a gente vai ter pessoas mais jovens, talvez, ali, né, com pouco tempo de quilometragem, como você citou, né, doutor? Pouca rodagem. Sim. Ao passo também que acaba que vocês têm que juntar ali, ser um pouquinho, ou muito, empreendedores também, né, para poder visualizar, porque tem que ter essa visão, né? Acredito que o pessoal tinha muito essa visão também desde já ali, talvez não pensando nesse formato que se tornou hoje, talvez nem imaginasse, né, que vinha se tornar o que virou hoje, mas é uma mescla interessante entre experiência e sangue novo para poder trabalhar, né, no formato que está atual aí do hospital. E essa mudança ela tem quantos anos? Isso foi agora. Quanto tempo tem? 4 4 anos, né? 4 anos. E só respondendo é o seguinte, o grupo nosso é muito coeso. E esse pessoal mais jovem que estão agregando o nosso grupo agora é um pessoal que ele dá atenção ao pessoal antigo em questão de experiência. E eles ouvem, têm o respeito e ouvem e pedem opinião. Isso é muito bom, é muito gratificante para o crescimento, né, da nossa instituição. Isso é muito interessante. Legal, importante, com certeza. Né, Joaquim? Sim, e assim, essa questão, né, é bacana. Lógico que num grupo grande você tem que estar sempre aparando alguns egos, isso é normal, isso é natural. E em alguns momentos você tem que, às vezes, se reunir e convencer o grupo como um todo de que realmente vale a pena o investimento, né? Vale a pena acreditar no Está fundamentado, não é? Senão você vai parar, né? Então, acho que é por isso que acho que está andando. Não é fácil, não é fácil. Nem eu nós não participamos diretamente da administração, mas assim, a gente está lá sempre. Eu estou sempre em contato com ele, estou sempre conversando ali, estou sempre opinando alguma coisa. Isso é cansativo, né? Você tem que principalmente você administrar dinheiro vamos dizer assim, dinheiro e o sonho de muita gente. De muita gente. Não é fácil. Você acha que a cultura do hospital ajuda nesse quesito? Né? Assim, poxa, igual vocês falaram, a gente sempre sentiu que se resolvesse tudo no mesmo lugar, né, salvava mais vida, ia ser melhor, ia ser bom para o crescimento aí de vocês como profissionais, mas também para a medicina, para a saúde como um todo. Vocês acham que a cultura nessa hora ela ajuda? Assim, vocês com essa experiência, talvez guiar um pouquinho o pessoal, falar, olha, gente, isso aqui que a gente está pleiteando, essa ideia que a gente está trazendo aqui para o grupo, ela já, né, nasceu já tem tempo, a gente já visualiza isso aqui acontecendo por isso, aquilo, além dos números, né, doutor? Que se justificam até pela região e aqui ser polo, como a gente falou. Mas vocês acham que ajuda a questão da cultura, a história mesmo do Santa Helena, em alguns momentos ela fala mais alto, você acha assim, junto ao grupo? Acho que isso é importante, acho que isso está ali no nosso DNA, né? Então, assim, as pessoas perceberem que com esse crescimento, com os novos investimentos, você vai poder oferecer mais para o seu paciente, você vai mais segurança, mais certeza, né, do que você está fazendo, né? Então, essa história de você ter as coisas e você conseguir praticamente resolver tudo dentro ali do seu ambiente, do seu ambiente de trabalho, do seu local, é muito importante. Então, isso está sendo construído, né? Não tem como você fazer isso da noite para o dia, né? Eu acho que a gente está fazendo com muita solidez, assim, né? Os passos estão sendo bem firmes e com isso também gera confiança maior, né? E a gente gera confiança também nas pessoas, né? Dos clientes, dos pacientes, né? Então, assim, Santana tem muito mais conhecimento no sentido de estar aqui há mais tempo, né? Mas como eu também sou uma pessoa muito popular, as pessoas chegam para a gente e falam, elogio muito, que bacana, que conheceu. Eu tenho pacientes que participaram da construção efetiva do hospital, trabalhar lá como pedreiro, como ajudante de pedreiro, como marceneiro,
da parte hidráulica, essas pessoas estão vivas ainda, tem muitos deles vivos aí, e que, cara, ficou admirado. Nossa, eu não imaginava isso, eu jamais pensava que teria isso aqui. Você poder ver, essa né? Você ver estrutura acontecer desse, assim, realmente você e sentir fala isso aí. assim, doutor, me ajuda a ter mais aqui, que eu quero ver se a UTI de vocês funcionando, né? Com isso, um centro cirúrgico melhor, né? No futuro, você ter lá uma hemodinâmica também, fazer a parte cardiológica avançada. Então, assim, isso é coisa para o futuro. Não vai ser amanhã ou depois, não. Mas está ali. A gente já consegue visualizar isso e temos já as pessoas, né? Os sócios, que estão ali aguardando, estão sabendo que a gente está trabalhando para que eles, daqui a uns dias, comecem a chegar e fazer a coisa bem feita. Acho que quando fica um negócio assim coeso, como você falou, a população sente também, né? Que a mudança está acontecendo por etapas sólidas, né? Como o doutor citou, não é um negócio assim que, poxa, beleza, eu sei que tem, vamos trazer. Não, né? Tudo a gente observa que é tudo bem preparado, realmente é pensado, não é um negócio assim na emoção, né? Realmente um passo de cada vez. E a população tem nos apoiado. Tem apoiado, acreditou no projeto. Né, João? Aqui só temos elogio, né? Não só o crescimento estrutural, área física, equipamento, tudo, mas também na parte de humana, né? Pessoal. Tanto a parte de médica como funcionários, etc, etc. Pessoas para abraçar, né? Que abraçaram a causa. É isso aí. Hoje o Hospital Santa Helena, eu falo assim, antes a gente, até um tempo atrás, vamos dizer assim, uns 4, 5 anos atrás, você basicamente conhecia todo mundo, sabia o nome de todo mundo. Hoje não dá mais, assim, você vai... Então, mais de 100 pessoas. Você não vai conseguir, eu já não consigo mais saber o nome de todo mundo, porque a parte administrativa é muito grande, né? A parte de enfermagem aumentou demais, né? Retrocedendo, assim, né? Então, assim, você imagina, assim, eu converso com as enfermeiras, vamos dizer, nível superior. Como é que vocês funcionavam? Quando eu cheguei no Hospital Santa Helena não tinha enfermeira nível superior. Já começa aí. Só para você ter. Na verdade, nessa tinha uma enfermeira que assinava, porque precisava ter um RT. Ela só assinava, mas... Era só... nem técnico não era. Às vezes era uma enfermeira que o próprio hospital dava o treinamento. Isso. E pronto. Fazer o treinamento. Ia ali. Então, boas funcionárias. Hoje... A gente agradeceu. Você imagina, quase qualquer hora você chegar no Santa Helena, 4, 5, 6 enfermeiros nível superior lá dentro trabalhando. Olha. Né? E as outras técnicas. E trabalhando muito. Então, você fica assim, cara, como é que a gente trabalhava? Como é que a gente tocava esse negócio aqui? Então, parece que era não isso, eram as mesmas pessoas. Não era assim. Mas, assim, estávamos... a gente está conversando... cada dia a gente está tentando ver se consegue melhorar mais o atendimento, né? Estamos vivendo agora... Tivemos aí a pandemia do Covid. A dengue está nos estrangulando. Então, você quer melhorar o atendimento, você quer que ele seja mais ágil, mais efetivo, né, mais humanizado. E a gente estava conversando lá como é que a gente poderia estar melhorando isso lá ontem, isso no caso. E aí você fica olhando assim, cara, as coisas crescem, mas ao mesmo tempo você fala assim, nós vamos informatizar todo o hospital para acabar com o papel. Mas, ao mesmo tempo, para você poder ter, vamos dizer assim, um fluxo, você tem gente que fica só fazendo papel hoje. Né? Ou então você fica só no computador, porque precisa uma série de fatores assim, de segurança para o paciente, para o cliente, de segurança para a equipe. É um processo grande. É um processo grande. Então, assim, as coisas evoluem. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ir estruturando. Nós começamos a discutir já há um tempo a nossa estrutura. Quando começamos o pronto-socorro, a gente pensou, será que vai dar certo?
né? Dá aquela A insegurança. gente vai assim... E cada etapa dessa é um empreendimento, né? Que você aquela vai história. fazendo. Hoje a gente já está lá falando que a nossa estrutura de pronto-socorro ela ficou pequena. Ficou pequena já, hoje. Pequena. E assim, a gente... E quanto tempo desde desse frio na barriga aí até hoje, doutor? 3 anos. Aí. 3 anos. Muito Então, rápido. assim, é muito rápido. Então, assim, a gente fala assim, não, quando teve da pandemia, que a gente estava começando a funcionar, não, é por causa da pandemia. Aí passou a pandemia, a gente começou falando, aí a coisa continuou. Né? Hoje está tendo uma pandemia de dengue, mas mesmo assim, nós estávamos discutindo isso lá. Falou, ó, ontem eu estava conversando mais com o doutor Gilmar, já pensando onde é que nós vamos levantar mais estrutura de quartos, de enfermaria, de apartamento. Pra atender, Porque essa semana estava lotado o hospital. Todos os leitos. Enfermaria e apartamentos. Então, assim, aí você começa a perceber que você está no caminho certo. Mas aí você tem que ter melhorias para que isso continue. Né? Isso continue. Esse é o desafio do mercado, tem que puxar a fila, né? Como puxar a fila faz parte do desafio. E assim, também ontem estava com a gente conversando, eu falei, olha, gente, eu sei que hoje as respostas, as cobranças, elas são muito rápidas, não tem tempo, né? Assim, não é como antigamente, você às vezes escrevia um e-mail, escrevia uma carta, não sei o que. Agora é online, instantâneo. É um tempo real. Então, assim... a pressão aumenta. A pressão é muito grande. Então, assim, até isso, você tem que ter pessoas para estar administrando isso, para estar acompanhando, E as pessoas hoje não querem só cobrar, elas querem uma resposta, né? Então, a questão, vamos dizer, uma ouvidoria, isso tem que estar funcionando. Não é você falar, não, tem uma ouvidoria ali, você pode ir lá reclamar e tal. As pessoas vão te cobrar também a sua resposta. Não está funcionando, é rápido também da população. Então, é isso. Então, assim, porque hoje nós estamos numa época da tecnologia impressionante, né? E que você tem que acompanhar de alguma maneira, né? Eu não vou conseguir acompanhar porque não vi isso, mas essa pessoal da nova geração, eles têm uma habilidade, trabalham isso muito bem, geram isso muito bem. A gente já não, a gente precisa de ter apoio, porque... mais essa força. Ao passo que vocês também vão ter uma série de experiências. É a questão do podcast aqui, né? A gente imaginava um negócio desse a gente ir na rádio. Era uma estrutura mais, assim, sem ofensa, mais rígida, era quase com entrevista, coisa programada, porque você não tinha o tempo. Né? Aqui você tem o que você vai fazer? Você vai fracionar isso aqui e vai colocar gerar esse conteúdo. E vai gerar um monte de conteúdo, né? E que vai ser absorvido pelas pessoas que forem ver, e espero que muitos. Mas é a evolução nossa. As ferramentas vão mudando. As ferramentas vão mudar. Daqui a pouco vai surgir novas, né? Vocês vão evoluindo, vão apresentar novos projetos, novas formas de comunicação, né? Mas o legal que fica o elogio aqui para vocês, né, de estar aqui hoje com o Dr. Joaquim e o Dr. Santana, é que as ferramentas mudam. As formas da gente trabalhar mudam, mas a gente, como pessoas, devemos estar, né, abertos e buscar essa capacitação também para poder acompanhar tudo isso. Né? Eventualmente, você vai precisar de uma pessoa que domina uma área mais do que você, mas também você vai ter uma experiência que vai agregar muito mais para essa pessoa também, que só o tempo te deu, né? Então, a gente olhar em especial aqui com vocês, né, fazendo esse elogio, vocês aqui que participaram de tudo isso aí, atuantes, né, fortes ainda nos dias de hoje, e estão vivendo e sentindo toda essa emoção, né, de ver esse sonho se concretizando realmente ali, né, muito rápido, né, como você citou, né, doutor? Uma situação que hoje você tem um frio na barriga, passa 3 anos que você nem vê, você já está tendo que ter outro, mas assim, porque aquele se concretizou tão bem que você já tem que quebrar a cabeça com a evolução dele.
Então, assim, é muito, muito bonito, assim, muito legal, né? Só tem história quem se dispõe a escrever, né? Sim. Então, vocês estarem aqui também dando esse depoimento é muito legal. Doutor Joaquim citou bastante, doutor Santana, mas eu acho que você pode falar para nós também um pouquinho do seu sentimento hoje de vivenciar tudo isso aí também, né? Dessa questão da mudança da tecnologia, de tudo que vem acontecendo aí também. Você já citou um pouquinho, mas eu acho que você está escondendo aí um sentimento a mais também. Conta para nós aqui no nosso podcast. Como é que é para você hoje? Você chegar assim, lembrar, eu acho que não tem como você não lembrar, né? Um pouquinho do passado, cada vez que você vê um equipamento tão moderno, uma cirurgia por vídeo, o que as pessoas estão falando nos corredores ali do que tá para acontecer, não tem como não passar um filme na cabeça, né, doutor? Da minha especialidade obstetrícia, então hoje com a tecnologia, todos os aparelhagens que tem, é tranquilo você acompanhar em um pré-natal, né? E chegar a um desfecho tranquilo. Você ir para acompanhar o paciente, né? Então tem aí os ultrassom a fazer, tem as ecografias, você tem As cardiotoco. cardiotocografia do número final, vai acompanhando, tem uns exames laboratórios, que é instantâneo, faz, você já vai acompanhando. Então isso daí é tranquilo. Então dá. A segurança é maior. Na ecografia, por exemplo, você vê lá o fluxo placentário, troca materno-fetal. Então, se tiver alguma alteração lá, principalmente nas artérias, você já vê, já fica atento, já liga já uma lâmpadazinha, né? Para tomar as providências, né? Você vai amenizando até chegar a um pré-natal tranquilo, né? Isso minha área, isso é que eu estou dizendo, é tecnologia. Não sei mais do que isso. Hoje, você que viveu, e o doutor Joaquim também, mas tudo isso que vocês já passaram, né? Com menos recursos, com outros tempos, você considera que você hoje é um outro médico em relação àquele do passado? Ou você ainda aprende muita coisa com aquele do passado, ainda nos dias de hoje? É aquilo que eu estava dizendo. Você tem que ver o que você viveu, o antes, durante e pensar no futuro. Então, você tem que ir somando as coisas, né? E a experiência que vale muito. Você vai lá, olha, paciente, você já sabe, por exemplo, pode até prever o que vai acontecer, né? Então, isso aí não tem como, né? Isso aí Acho que vocês válido. trabalhando com vidas, né? Essa Exatamente questão da isso. experiência, ela soma muito. Às vezes você vai ter um recurso que você nunca imaginou que você ia ter alguns anos atrás, mas no final você vai conversar com o ser humano do mesmo jeito para passar uma orientação, para dar uma palavra de Sem carinho, dúvida. né? Para poder acalmar. Então eu acho que Isso é cobrado isso é uma no continuidade, próprio né, doutor? consultório, você é cobrado, porque você tem aquela atenção de bater um papo com o paciente, né? Explicando para ele a doença, a patologia que ele tem, o tratamento que tem, o que ele tem que fazer. E isso aí ele segue, obedece, né? Então tem aquela confiança no seu médico lá para poder seguir as suas orientações. Isso é muito válido, né? Mesma situação para você, doutor. Você acha que você ainda seguir- aprende com o do passado? Ou você citou a prática da medicina cultural comparada com a de hoje, você, né, se tornou um novo profissional no quesito de ter que teve que estudar, se atualizar? Cada dia, essa atualização ela tem que ser constante, né? Não tem como você não acompanhar, né? Não tem como, as tecnologias estão chegando e você tem que ir absorvendo, você tem que ir se adaptando, né? E você sempre tem que estar aprendendo, não tem jeito, sempre tem que estar aprendendo. Lógico que a gente que já está aí, estou aqui há 27 anos, estou tendo 42 anos, então assim, isso é muito importante. Essa experiência, ela te ajuda demais, né? E no nosso caso, eu acho que, no meu caso também, você também tem que distribuir isso, né? Você tem que compartilhar isso, para que os que estão chegando se sintam seguros, aprendam alguma coisa, né? Porque o que a gente fala é o seguinte, exames, eles são coadjuvantes, né? Essa história que o Santana falou, hoje em dia já não é tanto assim, mas a gente é da época que aprendeu que a clínica ela é soberana, né? Então, assim,
isso não pode deixar de existir ainda. Ela existe muito ainda. Talvez, com o passar do tempo, nós vamos sendo substituídos por isso, pelas máquinas, pelas tecnologias. Mas não dá, ainda não, né? Então, assim, essa interação médico-paciente, ela é importantíssima, né? Talvez entre humanos, né? Talvez não tem tecnologia, acredito, que vá, né, absorver isso. Mas, assim, hoje a gente veio, né, hoje já se fala há alguns anos e agora se tornou assim, a coisa mais evidente, né, mais falada, que é a tal da inteligência artificial. Então, assim, a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai absorver isso, como é que a gente vai usar isso a nosso favor, né? Mas essa interação, a relação médico-paciente, ela tem que existir e tem que ser boa, né? Para que o desfecho do que você está fazendo ali seja muito bom também, né? E isso, com o passar do tempo, com a experiência que você vai adquirindo, você vai aprendendo cada dia mais fazer isso, a perceber vai que aperfeiçoando. Vai aperfeiçoando, né? Bom, pessoal, não posso deixar de perguntar para vocês, né? A gente falar um pouquinho sobre isso aí, que é o momento atual. Agora, o hospital caminha a passos largos, como foi citado aqui, né, para entregar ainda nesse ano, 2024, ano, né, que seus 51 anos de idade do hospital, a UTI. Vocês que, como foi citada a questão do pronto-socorro, né, e tudo mais, o doutor Santana já vivenciou muitas outras coisas também. Como é que está a expectativa de vocês em relação a isso que já é realidade e o que vocês esperam, né, do hospital aí agora nessa janela curta dos próximos anos? Se mudou tanto nos últimos agora com a UTI, atendimento de mais alta complexidade e tudo mais. Como vocês veem esse momento? O que vocês esperam dessa medicina praticada e que vai se aperfeiçoar mais ainda agora do Hospital Santa Helena? Cada vez ser mais seguro, né, em você praticar essa medicina, tanto no acompanhamento do paciente e no desfecho daquela patologia quando o paciente nos procura, né, para poder resolver. É uma segurança cada vez maior que a gente sente nisso. Resumindo, acho que é isso daí. Resumir uma palavra seria segurança. Segurança. Legal. Cada vez mais. A expectativa é assim, quase como se dá um projeto para uma criança, assim, né? Você fica esperando, será que vai acontecer mesmo, né? Será que como é que eu vou me aproveitar disso? Como é que eu vou aproveitar isso, né? Essa é a minha expectativa que eu crio, assim, que eu imagino que eu chego no hospital, né? Graças a Deus eu chego todo dia muito cedo lá, de saber que daqui a uns dias eu vou ter uma retaguarda maior, né? Para poder desfrutar de algo que agregar para a sua profissão. Como é que, às vezes eu pego imaginando, como é que vai ser os colegas que vão estar ali trabalhando, né? Imagino, vou ter saúde para trabalhar lá também? Como é que vai ser isso, né? Vou estar aí vendo isso acontecer, né? Então, assim, tinha uma coisa que a gente não imaginava, a gente às vezes falava isso numa roda de amigos, um sonho muito distante, será que um dia a gente vai... isso é muito distante, é muito caro, é muito difícil, trazer profissionais para trabalhar especializados, né? O cara não quer vir para o interior, e aí você vê que as coisas vão mudando, né? Então, aí você lança um projeto desse que ambicioso, né? Porém, Abraçado pela turma. E que conseguimos agregar muita gente. Cara, é uma expectativa muito, muito interessante, assim, né? Aí é o que você fala, que a gente falou aquela história do frio da barriga. Aí você começa a lembrar, e aí esse frio vem mesmo, né? Que a gente vai conseguir, esse grupo está aqui, nós vamos conseguir manter. Inaugurar a gente vai, né? Isso, não acho que não vai ser problema. E aí? Mas vamos manter, vamos conseguir manter com a qualidade que a gente sonha, que a gente quer. A gente quer manter um negócio bacana, quer manter com qualidade. As dúvidas param pela cabeça, né? Sim, mas assim, a base só vamos
poder fazer alguma coisa, entender isso, quando estiver funcionando lá e a gente puder estar ali junto, né? A minha expectativa sempre é essa, né? E é sempre... Eu falo para os colegas, olha, o que a gente puder, o que eu puder fazer, eu vou estar disposto aqui, com o meu conhecimento, com a minha experiência, com a minha vontade, graças a Deus ela está sempre bem viva, né? De trabalhar, de aprender, de agregar. Então, essa é a minha expectativa, de ter uma coisa que... E um colega tinha falado um negócio, falou, Joaquim, sabe qual que é a minha maior expectativa com a UTI? Eu falei assim, é que nós já estamos precisando de UTI. Eu falei, não, a gente está sempre... Né? Eu falei, não, estamos fazendo para nós. É para nós, cara. Já estou pensando em mim, já. Né? Eu falei, não, você está certo, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana, vai ser um sonho realizado e que seja muito bem-vindo. Eu acho que triste é quando a gente vê alguns idosos em corpo de 20 anos. Vocês estão muito jovens, né? Vocês estão muito jovens ainda. Né? A mente, a vontade que foi citada, isso aí são coisas que não tem preço. E que, assim, antes a gente entende, doutor. Mas esse ano vai inaugurar, olha a sua saúde aí, vai desfrutar e é muito ainda da UTI, né, doutor Santana também. E outra coisa... Tem muita coisa para aproveitar. E outra coisa interessante é o seguinte, que o Joaquim está dizendo aí é o seguinte, a equipe para trabalhar na UTI, fazer esses procedimentos de alta complexidade aí, já está bem formado. E o pessoal está na expectativa, aguardando a inauguração para poder vir para cá. Então, isso é muito bom. Você falando uma dúvida que você tinha já antes, tem, né? Não, a pessoa vai vir para uma e cidade aí, mas você já mas tem uma não tem. expectativa de vinda já vim, o pessoal já tem gente que faz parte do grupo e já está, que trabalha, né, em UTI, trabalha em etc, essas coisas dinâmicas aí, todo trabalho aqui em Brasília, já está prontinho, só aguardando abrir para poder vir para cá. Vocês viveram a mudança do jogo, a virada do jogo. Né, Rocky? Sim. O pessoal criava uma grande expectativa para ver se vocês iam querer ficar naquela época. Agora, a grande expectativa é para ver se eles vão aceitar os que querem vir. Né? Tem isso, exatamente isso. Né? Viveram a mudança do jogo. Tem essa realidade também, né? Então, assim, hoje a gente vive isso, né? Assim, quando a gente chegou... Santana, eu cheguei para... Né, você imagina você fazer uma média de atendimento de 22% por mês, sendo que nos primeiros meses não deu, não é isso, né? Então, você tinha que... A gente vinha também na expectativa de que o serviço público te ajudasse, te desse emprego, né? Então, fui fazer plantão em Paracatu, depois comecei da plantão que o Santana... Você tinha acabado de sair, naquela época você tinha sido secretário de saúde, né? Secretário do doutor Adélio, eu fiz os 4 anos do governo dele. Quando eu cheguei em 97, você tinha saído. Você estava saindo. Isso, verdade. Em 96, quando eu tive, você estava como secretário, depois em 97 você saiu. Então, essas coisas que você vive, né? Uhum. Então, assim, nos ajudou, né? A fixar, incentivava. Não, persista. Eu tenho um cliente, até hoje, até os dias de hoje, que eu dava plantão em Paracatu, né? Que tinha que pagar aluguel, né? Como diz o outro. E eu estava com esse paciente internado lá, né? E aí, eu conto essa história para ele e falo assim, eu lembro disso. Eu lembro que eu te falei isso mesmo. E eu fui lá comunicá-lo que no final de semana era outro colega que ia olhar, ia acompanhá-lo, porque eu ia dar plantão em Paracatu. Aí, quando eu cheguei na segunda-feira, que fui vê-lo de novo, ele falou assim, vou te falar um negócio, para com isso, você não precisa não. Persista, fica aqui. Você está correndo risco à toa. Eu falei, mas a gente precisa lá, pelo menos eu fazendo plantão lá, eu tenho a certeza, a garantia de que no final do mês eu vou pagar aluguel, vou
cumprir seus compromissos. As coisas necessárias. Ele falou assim, talvez você vai, agora no início você vai ter menos, você vai ter mais isso, mas eu acho que você persistindo aqui, você vai confie no seu trabalho, né? E uma pessoa, considero um amigo, que tem até hoje, está aí, de vez em quando a gente conversa, ele fala assim, você lembra do que eu te falava, né? Eu falei, eu lembro, se eu me puxou. Quem quer, fala o nome aí, ué. Minha orelha. Não, mas é isso, então, assim, eu acho que você tem que perseverar, tem que confiar no seu trabalho, né? Entender isso, o seu momento, saber que não é da noite para o dia, que você vai começar ali a abrir o seu consultório ali e que vai falar, não, é isso, minha agenda está super lotada, tal, aquela coisa. Não, vamos lá, vamos com calma, vamos trabalhar, vamos construir mesmo. E sou grato demais, agradeço todos os dias a população de Unai, que me acolheu bem demais, ao Hospital Santa Helena, que eles precisavam, e eu precisava trabalhar, que me recebeu e que estou lá esses anos todos, né, praticamente no mesmo consultório. Então, sou um cara, sou muito feliz. Legal. Pessoal, mais uma perguntinha para vocês, para a gente fechar. Se o Hospital Santa Helena fosse uma pessoa com seus, né, agora 2024, completando seus 51 anos de idade, a relação que vocês construíram com essa pessoa, entre aspas, qual mensagem vocês teriam para passar, né, de aniversário para essa pessoa, por tudo que vocês viveram junto com ela? A mensagem que eu digo é o seguinte, que prossiga naquele, não vou dizer sonho, mas que você prossiga naquilo que você idealizou para cada vez seja crescendo mais e aquele objetivo de estar melhorando a saúde, tanto não só aqui no nosso município, né, Unai, como em toda a região. Isso daí persista em estar sempre aprimorando. É isso que eu digo. No caso do Hospital Santa Helena, o que eu desejaria é que, como se diz, né, que venham muitos 51 anos, que continue com essa missão de acolhimento, de esperança mesmo, de ajudando a construir o futuro de muitos de nós, né, que chegou e ali começou, e ali se criou, e hoje tem as suas famílias, tem a sua vida. Que o Hospital Santa Helena, né, mantenha-se nesse caminhar sólido, né, sempre com passos firmes, mas sempre procurando o horizonte, sempre procurando melhorar, sem estar sendo preciso atropelar ninguém, sem estar preciso estar pisando em ninguém, e que cada dia mais chegue novas pessoas, novos colegas, novos colaboradores, e que possam, junto com os que aqui estão, somar forças para que cada dia mais o Hospital Santa Helena galgue patamares cada vez mais altos e possa continuar sendo sempre otimizando e referência e servindo a população, não só de, como Santana disse, de Unai, mas de toda a região. Doutor Santana, uma palavra, como você definiria o Hospital Santa Helena? Bênçãos, sem infinitas. Legal. Você, doutor, você teve mais tempo para pensar, hein? Uma palavrinha só. Gratidão. Gratidão. Bonito, forte. Resume. Talvez falte palavras, mas o momento ajuda, né, doutor? Sim. Legal. Bom, pessoal, também com gratidão, né? Também com bênçãos. Aqui me despeço de vocês de mais esse HSHcast, podcast do Hospital Santa Helena, em parceria aqui com a gente do podcast Unai. Conteúdo rico, feito por quem entende e vivencia, né, essa prática
É uma luta diária, de anos, né? Agradeço muito a sua presença por aqui, doutor Joaquim. Prazer foi meu, obrigado. Agradeço a sua presença aqui, doutor Santana. Né? Eu Ó, agradeço. conheceram a casa, já aprendeu o caminho, sempre muito bem-vindos, tá? Deixa aí mais uma palavrinha para vocês, final, caso queiram passar para a turma que está assistindo a gente aí. Né? Da minha parte aqui, muito feliz de estar recebendo vocês. Agradecer o convite, agradecer a insistência do Ismael e o Gilmar. Cercamos. O Gilmar não dá, tem gente fugida, não. É difícil. Então, agradecer, mas assim, realmente eu tenho dificuldade, assim, de estar falando. Por que não vem? Falou muito bem. Mas, assim, eu realmente, a minha palavra é gratidão mesmo. Eu sou muito grato mesmo e agradecido desde o primeiro dia que eu cheguei aqui ao UNAI, ao Hospital Santa Helena, né, que realmente você vem, eu vim do interior mesmo, né, me formei em Uberaba, as coisas realmente com muitas dificuldades. E quando você vem, você começa a trabalhar, né? Para encerrar contando uma história aqui, o Santana depois ele me deu esse telefone, mas antigamente, não sei se você lembra disso, a gente alugava as linhas telefônicas, ou comprava, mas assim... A Telebrasília. E o Santana tinha algumas linhas e eu precisava de um telefone. E aí fui até o Santana e ele me alugou a linha, me alugou e depois, com o passar do tempo, ele me presenteou. Mas, assim, então, o que a gente fazia? Quando você estava, e a gente estava sempre de sobreaviso, sempre de plantão. Então, o telefone de casa, aí a gente ia para um clube para beber, para Colina, qualquer lugar, você deixava o telefone, eu ia para sua casa te visitar, alguma coisa, tinha lá, algum evento, eu chegava lá e ligava, nós falávamos assim, eu estou na casa do Ismael, o telefone tal, e assim era, e a coisa funcionava. Então, quando você chega, eu ficava em casa, né, ali próximo ao telefone, e olhando o telefone, toca, né, para você poder sair e ir ao hospital a atender. Era uma forma de, opa, ou ia auxiliar o Santana na cesariana, no início era o mais corriqueiro, ou ia auxiliar ele, ou ia auxiliar ao falecido Dr. Elmo, né, também, que era o outro obstetra lá do hospital, né? Então, assim, era essa a dinâmica, né? Hoje você tem um telefone celular que desgrama, tá jogando isso fora, né? Toca até demais. Era assim que funcionava, né? Então, a gente saía, a gente ia para os locais e você chegava num restaurante, chegava no regente, chegava claro, não existia o Letabela, mas vamos dizer o Letabela, Tonel, a gente chegava e ligava. Estou aqui, anota aí. Então, você vê a diferença que é. Você vê como é que são as coisas hoje. Então, e assim, eu só tenho que agradecer por tudo, pela família, né, que a gente está aí, pelos amigos que aqui conquistei, né, você tem inimigos, toda a história, né? Então, muito obrigado mesmo, Naí, muito obrigado ao Santa Helena. Eu sempre falo para o Dr. Hugo que muito obrigado a ele, ao Dr. Muniz. Infelizmente, já perdemos o Dr. Gilberto, né? Por ter também acreditado na gente, né? Chegar aqui e vamos trabalhar. Era a ferramenta que a gente tinha, era isso. Ninguém nos conhecia, vindo de longe, né? Então, chega a cara, a coragem e a vontade de trabalhar. Com muita competência, e né? A história está escrita aí. Fomos devagarzinho. Muito obrigado. Uma mensagem final, doutor? Não, só dentro do que está dizendo, eu não e sou ligado assim ao dedicado ao hospital. Sei que eu tenho o telefone até hoje, tá? Dedicado ao hospital e ao serviço. Porque teve uma época lá, como assim, até hoje a gente só tem a linha, tem hora que a Vivo é um vivo morto. Mas eu tinha as
4 ou 5 operadores, eu tinha um chip de cada para poder me localizar, para nunca ficar assim descoberto. Então, eu saía, como o Joaquim está dizendo, era obstetra, né? Hoje quase não faço muito obstetrícia, mas então eu tinha uma linha de cada operador. Tinha a TIM, na época, tinha lá que era agora, depois veio a Vivo, mas tinha... Telemig. Telebrasília, não, Telemig tinha outra lá que fugiu agora. Então tinha 5. Aí depois não vou. Aí com o decorrer do tempo, não, vamos acabar com isso, ficar com a linha. Aí eu vinha, só fiquei com a linha da Vivo. Ele vinha na fazenda, ia na fazenda, deixava o número lá, tinha que ser. A primeira coisa que eu tinha é testar se o telefone estava funcionando. Então, essas coisas todas. E que o Joaquim está dizendo é o seguinte. Então, desde 82 que eu estou aqui lá no Santa Helena, agradecer a instituição, né? Desde os primeiros que vieram, agradecer agora. E a equipe sempre me ajudou, né? O Joaquim está dizendo aí, nos auxílios, tudo. Foi dedicado. Nós somos realmente uma grande equipe, uma equipe unida, uma equipe coesa. E que os novos colegas que virão, quando chegam aqui, sente essa união, essa coesão que tem entre nós. Então, nós somos uma grande família e espero que continue assim no decorrer do tempo. Não tem que ficar na história, mas sempre tem essa união e família. Não a gente encara com a chegada de novos colegas como concorrente, sim, e vem agregar, que vai somar. Legal. Isso é muito importante. Sempre foi assim de Santa Helena. Vou fazer o estudo lá, sempre foi assim. Nunca brigamos. Vai vir um obstetra, viu um ginecólogo, tem problema, vai somar. Vai vir um mastologista, vai somar. Um pediatra, um clínico, um cirurgião. E sempre tem um campo para todo mundo. Isso é uma coisa de fato do Santa Helena. Bom, turma, assim a gente se despede, né, com esse timaço hoje aqui. Parabéns, tá, doutor Joaquim, doutor Santana, pela história de vocês, essa história que se mistura com a do Hospital Santa Helena. E é isso, pessoal. Agradeço a audiência a todos até aqui. Peço que continuem nos acompanhando em todas as plataformas. E, mais uma vez, cumprindo com o nosso compromisso de levar até vocês conteúdo de qualidade, feito e vivido, né, por quem escreve essa história. Mais um HSHcast, mais um podcast Unaí. Fiquem com Deus e até a próxima.